Olá, meninas! Hoje nós vamos fazer esse guarda-joias. Ele é muito prático para a gente levar para viagem, que a gente põe as joiazinhas aqui aqueles cordões maiores, né? E a gente fecha, fica bonitinho para a gente carregar para viajar, tá? A gente vai partir para fazer um molde de quadrados. Um quadrado de 35, um quadrado de 30 e um quadrado de 11. E aí, pra gente fazer esses riscos, a gente faz assim, ó. Um risco, dois riscos, o terceiro risco e o quarto risco, que são as divisões, que depois a gente vai ter que botar elas assim, todas juntinhas, pra na hora da gente fazer isso aqui, olha. Ó, tá vendo? A gente fazer, que são as casinhas pra gente botar as joias, os brinquinhos, as pulseirinhas que a gente carrega para viajar, tá certo? Bom, meninas, agora a gente vai marcar, tentar marcar a circunferência. Aqui, nesse aqui, eu tenho um raio de 15, tá? Ó, o 15 tá aqui, daqui, aqui eu tenho 15. E aí, nas diagonais, a gente vai marcar 15 também, ó. O 15 tá nessa reta aqui, marquei a diagonal, tá? A gente vai marcar todas as diagonais, ó. O 15 tá aqui, marquei o 15 aqui. E agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai botar a mão aqui no meio e vai fazer isso aqui, ó. Ó, a gente vai fazer isso aqui. Ó. Tá? Ó, tá aqui. Aqui, aqui. Ó. Se vocês tiverem alguma coisa redondo com um raio de 15, fica mais fácil. Depois que vocês riscaram um quarto disso, ó, tá vendo? Depois de um quarto, você já tá... Aí vocês podem cortar. A mesma coisa com esse grandão. Já o grandão, a gente tem o raio de 17. E aí, você vai botar o 17 aqui, ó, na diagonal, e vai marcar, tá? E vai fazer a mesma coisa. Vai botar a mão aqui no meio e vai tentar marcar esse círculo aqui, ó. Se vocês tiverem alguma coisa redonda com esse raio de 17, fica mais fácil. Depois vocês fazem isso aqui. Esse pequenininho aqui, ele tem o raio de 5,5. Eu tinha um pirizinho e aí eu marquei com o pires, tá bom? Esse aqui eu marquei com o pires, que eu tinha um raio de 5,5. Esse aqui, como eu não tenho nada com raio de 17 e nem tenho nada com raio de 15, eu fiz assim, tá certo? E na hora de cortar os tecidos, nós também vamos cortar no quadrado, para poder costurar, tá? A gente não pode cortar, ou não deve cortar o tecido no redondo, porque ele vai embabadar, vai ficar mais difícil de fazer. Se tiver cortado em quadrado e só marcado o círculo, vai ficar mais fácil. Isso aí depois a gente mostra. Bom, meninas, vamos lá, cortamos os quadrados do tecido e do forro, tá? Marcamos o círculo maior, marcamos o círculo menor. E aí, eu já marquei esses gominhos, porque a gente vai precisar depois. Então, eu já marquei. Enquanto está quadrado, é mais fácil de marcar. Porque você marca uma no meio, no outro meio e nas diagonais, nos pontos, tá? Então, a gente vai na máquina costurar isso aqui, esse círculo que tá marcado, nesse e nesse, tá? E aí, na hora de cortar, a gente vai cortar só com meio centímetrozinho aqui, tá?
E prestar atenção que a gente tem que dar uns 2 piquezinhos em cada gominho, porque isso aqui é uma coisa redonda, para na hora que a gente puxar, ele desvirar com mais facilidade. E como que a gente desvira? A gente aqui no meio, tá? Aqui no meio, você marca 1 centímetro para cá, 1 centímetro para cá, 1 centímetro para cá e 1 centímetro para cá. E aí vocês vão separar o forro do tecido, ó, separa forro e tecido. E aí vocês vão aqui e vão me dar esses piquezinhos, tá? Porque a gente vai desvirar por aqui, tá certo? Então, a gente vai lá na máquina. E outra coisa, vocês, isso aqui, depois que vocês costurarem, fizer essa costura aqui, vocês vão na máquina e bate bem essas medidas, tá? Porque a gente vai precisar delas do outro lado para fazer os gominhos, tá certo? Então, todas, ó, vocês marcam assim, depois assim, tá? Depois assim e depois assim. Porque depois que a gente desvirar, a gente vai precisar dessa marcação do lado direito, que é para poder fazer os gominhos. E é mais fácil marcar enquanto tá quadrada, certo? Então, vamos lá fazer isso. Bom, meninas, eu fui lá, costurei essa. Essa aqui eu cortei, tá vendo? Fiz o furinho aqui, desvirei, tá? É bom se vocês tiverem algum negocinho assim, vocês possam para ajudar a fazer isso aqui, ó, tá? Algum negocinho vocês possam fazer isso. E aí, agora eu vou centralizar ela aqui. Como centralizar? A minha, eu sei que eu tenho 2,5. Da costura até aqui eu tenho 2,5. Então, eu marco 2,5 aqui, marco 2,5 aqui, marco 2,5 aqui e marco 2,5 aqui, tá? Então, ela tá centralizada aqui, com 2,5 em cada lado, tá? E aí, eu vou riscar essas aqui, ó, tá vendo? Essas aqui. Por quê? Porque na hora que eu bati, não ficou muito bem. Então, eu vou riscar essas aqui que eu vou precisar passar a costura. Lembra que é para fazer os gominhos? Então, eu vou precisar delas. Vou marcar antes de desvirar, ok? Vou marcar antes de desvirar aqui, ó, tá vendo? Marquei os outros gomos, que é pra gente poder costurar. Lembra daquela rodinha? Essa rodinha, a gente vai centralizar ela também, tá? Ó, aqui é o centro dela. Centro dela e no centro aqui. Centralizar ela, tá centralizada, tá? Ó, centraliza ela e marca também, tá? Que vocês, é aonde vocês vão passar as próximas costuras. Esse aqui é aquele giz que sai com o calor do ferro. Ó, marquei a rodinha, marquei os gominhos. Então, aí agora, eu venho nessa aqui, corto, ó, 1 centímetro, que é pra gente poder desvirar, ela já tá costurada. Tá? Aí, a gente vem aqui, tá, uns piquezinhos. Nessa aqui, como é maior, eu vou dar 3 piquezinhos, tá? Pra gente poder desvirar. E eu esqueci de uma coisa. Aqui, ela estando centralizadas de novo, tá? Aí, elas aqui estando centralizadas, vocês vão passar aqui uma costurinha, tá? Olha, a meio centímetro, vocês vão passar uma costura, depois a meio centímetro de novo, vocês vão passar outra costura. E isso com essa aqui desvirada. Essa daqui, tá? Essa daqui desvirada, essa aqui você usou para marcar a distância. Então, vocês vão desvirar essa daqui e vão passar em toda a volta uma costura de como essa daqui já vai estar lá, tá? Vocês vão fazer essas preguinhas daqui até aqui,
tá? E aí, vocês vão, depois, vocês desviraram, fizeram isso, vocês vão passar essa costurinha aqui, nessa grande aqui, que é pra passar esse cadacinho aqui, tá certo? Que é pra gente poder passar esse cadacinho aqui, tá? E aí, vai fazer isso aqui, tá vendo? Olha, passar a costura aqui e nesses outros aqui, tá certo? Então, nós vamos lá fazer isso. Bom, meninas, fomos lá, fizemos essa costurinha, fizemos essa costurinha. Antes de todas elas, nós fizemos essa daqui, ó, esse rebatezinho aqui das pontas, tá vendo? Ó, antes daquelas de lá, a gente fazessazinha aqui de rebate, tá? Ó, tá? A gente faz essas, essa e essa. Depois a gente faz essas, depois a gente faz essa, e depois a gente faz essa aqui, olha, tá? Que eu falei que é, ó, tá vendo? Ela é, não sei se vocês conseguem ver, tá? Aquela, ela é bem aqui, meio centímetrozinho, que é pra gente botar o fiozinho, tá? Então, é assim. A gente vai pegar aqui, ó, em algum lugar, tá? Ó. A gente vai pegar em algum lugarzinho aqui, a gente vai fazer um furinho aqui. Presta atenção pra gente só fazer esse furinho aqui no tecido, não pegar o forro, certo? Ó, a gente tem que ter um cuidadinho aqui pra gente não pegar o forro, ó, não pode pegar o forro, tá? E faz um buraquinho aqui. Aí, do outro lado, a mesma coisa. Prestar atenção para não pegar o forro, tá? Aí, a gente vai do outro lado, fazer a mesma coisa. Cuidado para não pegar o forro, tá? Não tá o forro. E aí, a gente vai pegar um alfinetinho. Pra enfiar aqui, ó. Ó, enfiamos, tá? A gente começa a enfiar de um lado, vem, contorna ele todo e prende do outro lado. Aí, depois, a gente começa desse lado de cá, tá? Uma hora a gente começa de um lado, outra hora a gente começa do outro. Agora, a gente vai por esse lado aqui. Enfiamos dos dois lados, né? Um começa aqui, roda e termina aqui. O outro começa aqui, roda e termina aqui. Bom, então, tá feita o nosso saquinho de porta-joias, porta-biju, tá? Aqui no meio vocês podem botar aquelas joiazinhas mais... aquelas maiorzinhas, né? E tá pronto o nosso porta-biju, tá certo? Ele tá aí, nosso porta-biju prontinho, certo? E aí, a gente amarra ele direitinho, tá? Eu não fiz com outro cadacinho, porque eu não tenho, tá? Um cadacinho mais bonitinho, porque estamos nessa pandemia e eu não tenho em casa um lacinho cor-de-rosa pra botar, certo?